Olá pessoal, isto é um tutorial para vos guiar numa viagem através de estrelas de neutrões. Viajar por este processo não é isento de riscos, mas se for bem feito, o pior que pode acontecer após vários saltos consecutivos é o FSD começar a ficar danificado e começar a ir-se abaixo ao carregar para saltar. Se for mal feito, podem arrebentar vocês e a nave. Os saltos entre estrelas de neutrões têm um aumento de alcance de 400% relativamente a viagens normais, só para vocês ficarem com uma ideia. Ter um bom fuel scoop é muito importante. Na verdade, é o módulo opcional melhor que tenho na minha nave, que tem uma capacidade de salto fantástica, como podem ver aqui. Esta é a minha fuel scoop, que é classe 6A, com um carregamento de energia super rápido, robusta e com 878 de capacidade. Não vou mostrar agora todos os modos da nave, pois isso talvez possa vir a ser tema para outro vídeo. Vou, no entanto, colar o link da build do Etsy na descrição do vídeo para esta nave. Nos saltos de neutrões é preciso ter atenção ao combustível. Irão apanhar no percurso de estrelas primárias onde podem carregar, mas se não for o caso, de vez em quando vão ter que desviar da rota e saltar para um sistema próximo para carregar o tanque de combustível e regressarem depois à rota para prosseguir. Tudo depende da quantidade de estrelas de neutrões seguidas que houver durante o percurso. É raro e é preciso ter sorte, mas já me aconteceu ir para um sistema que tinha ambas as estrelas, uma estrela primária onde pude carregar o tanque e ao lado estar uma estrela de neutrões de onde pude prosseguir logo a rota. A primeira coisa a fazer é criar uma rota na secção roteador de neutrões, na página do planeador de rotas. É uma página a qual irei colocar o link na descrição do vídeo. Vamos começar por colocar o nome do sistema onde estão, sistema de origem, que neste caso é Muang, e escrever o destino para onde pretenda ir no sistema de destino. Escolhi aqui um à toa no mapa que já escrevi, agora vou colar aqui. Depois põe o alcance que a vossa nave tem, que no caso da minha Mandalay de viagem são 91 anos-luz. Por fim, colocar a eficiência da rota, aqui, não aconselho 100% porque a ferramenta irá tentar uma rota mais direta, sem desvios, o que poderá aumentar o número de saltos por não haver muitas estrelas de neutrões numa rota direta. O ideal é o que vem por pré-definição, que é de 60%. Neste caso irá gerar saltos maiores até à estrela de neutrões mais próxima. Após colocarem estes dados, podem clicar em calcular e ele gera a rota ideal. Depois clicam em copiar no sistema seguinte ao vosso para colar no vosso mapa da galáxia. O próximo passo dentro do mapa da galáxia do jogo é ligar o JetCon. Abrem a tab de rota, mantêm a Fastest Route ativada e ligam o JetCon, que fica por baixo, para permitir calcular o salto de acordo com a carga de energia de neutrões. Depois de termos copiado o sistema no roteador, colocamos na barra de pesquisa do nosso mapa com o Ctrl+V e colamos. Neste caso, a estrela de neutrões mais próxima está a 5 saltos, pois na zona da bolha e nesta direção não há outra. Também é conveniente ativar as linhas de órbita. Para ativar as linhas orbitais, caso não tenha, é no menu da nave, nesta opção. Agora vamos iniciar a nossa viagem e neste caso vou fazer os 5 saltos até à primeira estrela de neutrões em modo acelerado. Chegou a hora da verdade e vamos descarregar o nosso FSD na estrela de neutrões. Quando chegarmos em frente da estrela, aproximamo-nos lentamente, ficando perpendiculares à língua de energia e vamos avançando devagar. Podem ver por este esquema a aproximação ideal à estrela com as setas verdes, nunca entrar junto ao centro e por isso dá jeito de ver as linhas orbitais. Avançam ao longo do feixe de energia na direção oposta ao centro da estrela e vamos encurtando a distância até sermos apanhados pelo feixe energético.
Nessa altura temos que tentar controlar a nave, porque ela começa a querer fugir para todo lado, para não sairmos do feixe de energia enquanto ele não carregar, ou para não sermos puxados para o centro da estrela. Por vezes o FSD não carrega a primeira tentativa e quando isso acontece, voltam a repetir o processo. Quando o FSD ficar sobrecarregado, irão ver aparecer esta mensagem no canto superior direito. Desde que tenhamos o JetCon ligado para estas distâncias, se não carregarmos o FSD com esta carga de energia extra, não teremos capacidade para saltar tão longe e aparecerá uma mensagem a dizer que o nosso combustível é insuficiente. Agora que fizemos o primeiro percurso e antes de avançarmos para o segundo, para entenderem melhor toda esta mecânica, vou simular a viagem em sentido inverso, voltando para trás. Vou colocar novamente no destino do mapa o sítio de onde vim, tendo em conta que tínhamos que dar 5 saltos de Moanga até aqui à primeira estrela. Agora na direção inversa, da primeira estrela até Moanga, já não são 5 saltos, mas sim 2 saltos, como podem ver. Apesar da distância ser exatamente a mesma de lá para cá ou de cá para lá, o facto de haver uma estrela de neutrões que nos permite carregar o FSD usando o JetCon, a viagem diminui os saltos de 5 para 2. Atenção que a rota pode ser traçada no vosso mapa antes ou após o carregamento do FSD, é indiferente. E de cada vez que forem saltar, terão que carregar novamente. Agora vamos voltar ao site do roteador e copiamos o próximo sistema para o mapa. Vamos então só até à próxima estrela de neutrões da nossa rota inicial. Vamos colar novamente o destino do roteador para o nosso mapa galáctico. Temos 3 saltos pela frente. Vamos acelerar. E aqui vamos nós, outra vez, para mais um carregamento. E pronto, mais um carregamento com sucesso. Ficamos por aqui no nosso tutorial, espero que vos tenha sido útil. Não se esqueçam de dar um like no vídeo e subscrever o canal para poderem acompanhar os novos conteúdos que eu publicar. Obrigado por assistirem.